Dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre complicações do diabetes, hoje a gente vai falar sobre a neuropatia periférica. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, é só continuar assistindo esse vídeo. Assim como em todos os outros vídeos sobre complicações do diabetes, eu quero lembrar vocês que esses vídeos não foram criados com o intuito de gerar nenhum tipo de pânico ou de acusar, de apontar o dedo para ninguém. Eu só queria mesmo informar para vocês sobre o que o diabetes descontrolado, né, o descontrole glicêmico, o maltratamento, enfim, todas essas outras coisas, todos esses fatores em conjunto podem causar em uma pessoa com diabetes. Então, é só por isso mesmo que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Somente para informar. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, já vamos aqui pro assunto do vídeo. O que é neuropatia periférica? Ela também é conhecida como neuropatia diabética, tá? Que eu acho que é o termo que a maioria das pessoas conhecem, né? Ou somente como neuropatia mesmo. E ela se caracteriza pelos danos nos nervos que carregam as informações que saem do nosso cérebro e também as que chegam até ele, além dos sinais de medula espinhal para o resto do nosso corpo. Ou seja, ela afeta todos os nervos no nosso corpo e esses danos nesses nervos fazem com que esse mecanismo não funcione direito. E a neuropatia ela pode nos afetar de diversas formas. Pode ser desde um único nervo no nosso corpo até um grupo de nervos ou o nosso corpo todo. Infelizmente, a neuropatia diabética é a complicação mais comum que a gente tem atualmente e, ao mesmo tempo, ela é a complicação mais incapacitante que temos no diabetes. Além disso, ela é responsável por cerca de 2/3 das amputações não traumáticas. O que são amputações não traumáticas? São aquelas amputações que não foram causadas por nenhum tipo de acidente e é devido à neuropatia diabética. Quando a gente tem o diagnóstico precoce da neuropatia diabética e segue o tratamento da forma adequada, a gente pode ter uma melhora nos sintomas e, em alguns casos, até a melhora das sequelas da neuropatia diabética, trazendo, obviamente, a melhora na qualidade da vida daquele paciente com neuropatia. Então, neuropatia não é o fim do mundo, não é que só porque você foi diagnosticado com neuropatia diabética que você vai sofrer uma amputação, tá? Existem casos e existem casos. Além também da gente ter diversos tipos de opções de tratamento para neuropatia diabética. Como ela é a mais comum, provavelmente ela deve ser a mais estudada também, a que tem uma gama muito grande de opções de tratamento. Um problema disso é que até 50% das neuropatias periféricas elas podem ser assintomáticas, ou seja, a pessoa não sabe que ela tem neuropatia e aí acaba tendo o grau mais severo da neuropatia. Então é por isso que é importante a gente se manter na questão dos cuidados lá. Se a gente não reconhecer a neuropatia diabética a tempo, especialmente se for relacionada à neuropatia nos pés, a gente pode ter uma condição de pés insensíveis e isso pode acarretar problemas muito sérios de amputação nos membros inferiores justamente por conta disso. Você sofre uma lesão nesse pé, às vezes até uma lesão óssea, de, por exemplo, quebrar uma parte do seu pé e você não sente e você continua andando em cima desse pé quebrado e aí acaba acarretando problemas muito mais sérios mais pra frente. Então é por isso que é sempre importante a gente estar atento aos sinais do nosso corpo e também ao controle glicêmico. Os fatores de risco da neuropatia diabética é já ter uma presença de doença renal, o descontrole glicêmico, que tá no topo da nossa lista de todas as complicações do diabetes, tá? E quando eu falo de descontrole glicêmico, eu gosto sempre de lembrar vocês que não envolve somente o paciente ser negligente com o tratamento, mas às vezes ele tá num tratamento inadequado, às vezes ele tá com um diagnóstico errado, às vezes ele precisa de outro tipo de medicação, enfim, o descontrole glicêmico gira em torno de diversos fatores e não somente da negligência do paciente, tá? Então a gente precisa lembrar disso. Também existe a negligência do paciente, mas não precisa ser necessariamente esse o único fator que causa o descontrole glicêmico. E mais um fator, assim como as outras complicações, é o tempo de diagnóstico, né, do diabetes e também fatores genéticos que podem vir a dar uma propensão um pouco maior ao desenvolvimento da neuropatia diabética. De acordo com o texto da SBD sobre neuropatia diabética, a gente tem isso aqui. A glicemia alta reduz a capacidade de eliminar radicais livres e compromete o metabolismo de várias células, principalmente dos neurônios e dos nervos.
Quais são os sintomas da neuropatia diabética? E essa é extremamente importante a gente se atentar aqui, porque algumas pessoas podem, como eu falei, 50% das pessoas podem não apresentar sintomas, então é por isso que é importante a gente tomar todos os cuidados e prevenir os fatores de risco. Porém, algumas pessoas podem ser sintomáticas, e aí a gente tem dor contínua e constante, sensação de queimadura e ardência, dor espontânea que surge de repente sem uma causa aparente, formigamento, dor excessiva diante de um estímulo pequeno, por exemplo, uma picada de alfinete pode doer demais, dor causada por toques que normalmente não seriam dolorosos, como por exemplo uma pessoa encostar no seu braço pode te causar uma dor absurda que você não sabe de onde veio e pode ser um dos sintomas da neuropatia, tá? A neuropatia costuma vir também acompanhada da diminuição da energia, da mobilidade, da satisfação com a vida e do envolvimento com atividades sociais, ou seja, uma pessoa pode ter um quadro parecido com um quadro depressivo e pode estar relacionado com a neuropatia diabética. Quando não tratada, né, a neuropatia diabética, ela pode ter uma segunda etapa, que é a redução da sensibilidade protetora, ou seja, quando a gente fala daquela questão lá dos pés, da pessoa não sentir uma fratura nos pés, não sentir uma fratura na perna e acabar vindo a precisar de uma amputação, né? Aí aqui, as dores que antes eram intensas demais com pouco estímulo passam a ser menores do que deveriam, e aí o risco de haver uma queimadura e você não perceber com o tempo, e é comum também que o suor diminua quando você tem neuropatia diabética e a pele fique mais seca. Uma outra coisa que é comum também na neuropatia é a pessoa não sentir sintomas de hipoglicemia, ou seja, ela fica assintomática à hipoglicemia, e esse é um dos riscos maiores da neuropatia, porque a pessoa vai ter hipoglicemia, pode vir a ter uma hipoglicemia severa e não sentir, por conta disso, ela pode vir a óbito. Qual que é a prevenção da neuropatia diabética caso você não tenha, se você foi diagnosticado recentemente com diabetes e você não quer passar por nenhuma dessas complicações? É manter um bom controle glicêmico, melhore seus hábitos de vida, examine os seus pés e pernas todos os dias, porque às vezes, se você tiver a neuropatia diabética, você tem uma lesão e você não sente, né, e você não sabe o que tá ali, e hidrata a sua pele, especialmente a pele dos pés, porque também pode vir a desenvolver uma outra complicação que eu vou falar mais pra frente pra vocês, tá? Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de neuropatia diabética. Eu quero deixar claro que em breve a gente vai ter a de neuropatia autonômica, que ela envolve outras coisas e é um assunto muito mais complexo, e por isso que eu decidi separar os dois tipos de neuropatia, tá? Mas existe a neuropatia diabética periférica e a neuropatia autonômica, que é dessa que a gente vai falar em breve aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, curte, me segue em todas as redes sociais. Todas as quartas-feiras a gente tem vídeos sobre diabetes, especialmente agora nessa sessão a gente tá falando somente sobre complicações do diabetes, sejam elas agudas ou complicações mais de longo prazo, né, que são essas, tipo a neuropatia e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!